Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Fabrício Freitas, ele é do Distrito Federal, lá de Brasília. E ele escreveu um texto chamado A Cura da Impureza. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para gente mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida, a minha vida. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Fabrício. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Gosto sempre de lembrar que eu não tenho nenhum conhecimento teológico que eu tenha aprendido na escola, né? As coisas que eu aprendi foi de ouvir sermões, de ler, enfim. É o que eu aprendi com as pessoas, com os meus líderes, com os pastores, enfim. Então, não tenho nenhum conhecimento que você possa dizer, nossa, ela faz um vídeo tão simples, não tem uma base profunda, né? Não tenho mesmo. Eu só conto aqui para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Quero pedir que, apesar da simplicidade, você possa compartilhar no nosso vídeo, fazendo aí a sua parte como missionário urbano, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, que tu possas nos mostrar a verdade que precisamos aprender para nos tornarmos melhores servos, melhores filhos teus. Ensina-nos, perdoa-nos, em Cristo Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Marcos, o primeiro capítulo do 40 até o 45. E diz assim, ó, é a cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse, quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Bom, irmãos, então, antes de eu começar a falar sobre o texto propriamente dito, eu quero fazer algumas considerações sobre a lepra, até porque eu sempre gosto de ter muito cuidado com as questões que possam gerar preconceito, né? Então, a lepra já não é mais chamada com esse nome desde 1873. A lepra chama-se hanseníase, que é um nome que foi dado em razão da descoberta da bactéria que causava essa afecção na pele, né? Pelo Gerard Hansen. Ele descobriu a bactéria e a doença acabou mudando de nome para quê? Para evitar o estigma, o preconceito. Todo mundo fala, nossa, aquele lá é leproso. Então, carrega uma conotação muito ruim, muito negativa, e isso não é legal, principalmente para nós que somos cristãos, né? Lembrando que a lepra, naquela época, né, na época de Moisés, tal, ela não tinha cura, que era uma doença infecciosa, uma doença crônica, e a hanseníase é até hoje, né? Que acaba afetando a pele, os nervos periféricos, as vias aéreas, os olhos, os testículos, enfim, a pessoa fica com a mão em garra. Mas é importante lembrar que a hanseníase tem cura, ela tem tratamento. Então, se for tratado logo, precocemente, ela vai sarar e vai impedir que a pessoa fique deformada ou que fique incapacitada, né? Então,
é importante ressaltar que a hanseníase é uma doença tratável e curável e que o estigma, o preconceito, a doença não tem nenhum fundamento científico. À época, sim, como eles não tinham médicos, não tinham descoberto a cura, então eles acabavam sendo separados lá do local onde eles moravam, até para que não houvesse contágio e não exterminasse toda a população. Bom, dito isso, vamos ao texto. O texto chama-se A Cura da Impureza, e o versículo é o 41, parte do 41, que diz: quero sim, fique limpo. Ora, a Bíblia vai nos contar a história de um leproso que tinha muita fé, e ele foi até Jesus e pediu a cura. E naquela época não havia essa preocupação com o preconceito, não havia essa preocupação com o estigma. Então, naquela época, os leprosos eram considerados impuros. E por isso eles eram, como eu disse, né, afastados da sociedade. Então, eles tinham que manter uma distância, eles tinham que tocar um sino, eles tinham que sempre dar a entender que estavam chegando para as pessoas se afastarem. E aí, o que acontece? Esse leproso, esse homem doente, ele não teve dúvida nenhuma. Ele falou, vou atrás de Jesus, vou procurar o mestre. E eu fico imaginando que ele falou, ele pode me dar cura. Bom, então, o que a gente aprende aqui com este homem doente? Que a primeira coisa para sermos curados é dar o primeiro passo. E ele fez o quê? Foi lá para Jesus, se ajoelhou, suplicou, falou, Senhor, eu quero sarar, eu quero ficar limpo. E, logicamente, a resposta de Jesus foi cheia de compaixão, de misericórdia, e curou aquele homem imediatamente. Jesus não só devolveu a saúde física para aquele homem, mas também permitiu que ele pudesse voltar ali para o convívio, sei lá, mulher, filhos, enfim, das pessoas que o amavam. E eu imagino também que ele recebeu a cura espiritual. O nosso Deus, ele tem poder para tornar qualquer coisa, qualquer pessoa pura e restaurar aqueles que são considerados impuros ou que são considerados rejeitados. Jesus não só cura a doença física, mas ele limpa a ferida, ele cura feridas emocionais, feridas espirituais, feridas físicas. Jesus pode trazer, segundo a sua vontade, de volta à vida totalmente restaurada uma pessoa que estava passando por problemas em razão de doenças e pode restituir-lhe também a dignidade. Então, meu irmão, minha irmã, né? Cada um de nós que está ouvindo aqui e se sente excluído ou carregando um peso de impureza, um pecado que você tenha cometido, que você diga, não, isso aqui é pesado demais, é sujo demais, não, isso aqui não tem jeito. Fique sabendo você que Jesus pode restaurar a sua vida, pode restaurar você. Ele está pronto para limpar você e lhe dar uma nova oportunidade. Então hoje, que é a sexta-feira que a gente fala, sexta-feira com Cristo, se você realmente entendeu essa mensagem e se sente impuro por qualquer motivo, faz comigo essa oração. Senhor Jesus, como leproso, dirijo-me ao Senhor com fé. Purifica-me e me restaure. Limpe minhas feridas e me dê uma nova vida. Amém. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Somente Jesus pode limpá-lo da impureza do pecado. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que temos certeza que o Senhor Jesus, ele cura qualquer impureza, para nós o abraço, o acolhimento dá super mega certo. E quero que você também tenha em mente que nós temos um versículo a decorar esse ano, que é o Salmo 25:12, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou terminar aqui falando uma frase de Tozer, que foi um escritor e um pastor, e que diz assim, ó: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas. Amém?